Olá, amados irmãos, hoje é 11 de julho, sábado, um feliz sábado a todos vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais e também através da ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, o endereço está passando aqui na tela. Você já pensou em desistir, meu irmão? Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca disso. O embasamento bíblico está em Hebreus 6, ok? Mas a pergunta que fica: você já pensou em desistir, talvez das promessas que Deus fez, talvez de um sonho, talvez até da própria caminhada da fé? Todos os cristãos, meus irmãos, passam por momentos em que o desânimo tenta substituir a esperança. E nós não podemos permitir isso, ok, meus queridos? Foi exatamente para pessoas vivendo essa realidade, a questão deste perigo espiritual que nós vamos realmente conversar acerca disso. Temos esta esperança, né? Como uma âncora da alma firme, segura. E nós precisamos parar para conversar acerca disso, né? No que a tua esperança está ancorada, meu irmão? Nas circunstâncias da sua vida, no seu dia a dia, na sua condição ou em Cristo? Em que está ancorada a sua esperança? Veja que a vida cristã, meus irmãos, que todos nós, estou falando aqui para cristãos e para todos que sejam simpatizantes, né, da causa do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não foi planejada para que nós venhamos a permanecer numa condição de infância espiritual. Deus deseja que os seus filhos avancem em conhecimento, que nós possamos avançar em discernimento, que nós possamos avançar em perseverança, sair da infância espiritual. Então, esta passagem de Hebreus 6 nos traz um paralelo, né? Alterna entre uma advertência, que nós vamos ver aqui acerca de perigos espirituais, ok, meus irmãos? E também uma mensagem de encorajamento para você. Hoje é sábado, 11 de julho, você está na ONTV Brasil. Meu nome é Eugênia Teles Tramontim, para quem está aí me acompanhando nas redes sociais. Nós temos um alerta, meus irmãos, tão importante acerca do perigo de abandonar deliberadamente a fé. Isso é que nós vamos ver aqui. E depois, em seguida, já uma mensagem de encorajamento, lembrando acerca da fidelidade de Deus, as suas promessas. Então veja que o centro da mensagem de hoje não é produzir medo, não é trazer confusão para a sua mente, muito pelo contrário, é despertar em você a esperança, a perseverança. E nós observamos isso, né? Em que nós vamos analisar a questão dos perigos, né? Dos perigos espirituais, né? O perigo da apostasia deliberada. Há diferentes interpretações entre estudiosos cristãos sobre esse texto, mas há um consenso de que ele é um chamado solene para levar todos nós a perseverarmos na fé com seriedade. E neste mesmo capítulo 6 do livro de Hebreus, em seguida já muda o tom, né? Muda o tom completamente, em que nós observamos a expressão da confiança a todos aqueles de que coisas melhores estão por vir, para que nós continuemos firmes. Ele lembra que Deus não é injusto, meu irmão, para esquecer o trabalho, o amor demonstrado por todos nós que somos cristãos em seu serviço, né? Nós veremos exemplos de promessas de Deus, e isso sempre permanece e nos faz com que nós venhamos a ter uma segurança absoluta nos nossos corações. Ok, meus irmãos? A leitura do livro de Hebreus, no capítulo 6, diz o seguinte: por isso, pondo
de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Agora vamos analisar os perigos espirituais. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Se nós temos conhecimento do erro e nós nos arrependemos e transformamos as nossas vidas, ok? E nós observamos a prática do Evangelho nos nossos dias e em algum momento na nossa vida nós viemos a repetir os mesmos erros. É como se nós estivéssemos, meu irmão, minha irmãzinha, crucificando o Messias outra vez, ok? E diz o seguinte, ainda encerrando, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Agora, quanto a vós outros, aqui vem a questão do encorajamento, ok, meus irmãos, em que muda o tom, né, deste 6º capítulo do livro de Hebreus. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, aqui nós vemos um exemplo, meu irmão, né, da imutabilidade da promessa de Deus. As circunstâncias podem ser alteradas, nós podemos mudar, mas a promessa de Deus, Deus, a essência do nosso Senhor, essa é para sempre. Quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento por si mesmo, meu irmão, para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, o Messias, o Cristo, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok, meus irmãos, veja que interessante, né? A exortação, a orientação, o alerta no que se refere aos perigos espirituais que nós não podemos cair, para que não venhamos a perder a nossa esperança, e ao mesmo tempo há uma mudança de tom neste mesmo capítulo no que se refere ao encorajamento para mim e para você. Vivemos em dias, meus irmãos, de instabilidade. Veja, muda-se governos, economia, relacionamentos, circunstâncias, mas existe algo que permanece
permanece absolutamente imutável. As promessas do Senhor, as promessas de Deus. E a nossa esperança não está, atente-se, baseada em sentimento, em emoções. Também não depende das circunstâncias, ela está firmada na fidelidade daquele que jamais quebra a sua palavra. Deus não mente, como aqui diz, Deus não mente, ele promete por si mesmo que irá cumprir todas as coisas e ela está firmada então. A nossa vida precisa sim estar firmada na fidelidade daquele que jamais quebra a sua palavra. Talvez você esteja enfrentando ventos fortes, tribulações gigantescas, extraordinárias, problemas familiares, crises financeiras, enfermidades, ou um período de espera que parece não ter fim, meu irmão. Mas veja que, assim como no capítulo 6 nós vimos, Deus declara que a sua alma possui uma âncora e essa âncora não está presa às circunstâncias, ela está vinculada diretamente, presa ao próprio Cristo, nosso Senhor Messias. Quem permanece ligado a Ele pode até ser sacudido pelas tempestades da vida, mas jamais será destruído por elas. Temos esta esperança como âncora da alma firme e segura. A esperança bíblica não é, meu irmão, um pensamento apenas, né? Um pensamento positivo. Não é um simples desejo de que tudo dê certo. Meu Deus, é a confiança firme nas promessas do Senhor. Quando a esperança, quando a nossa esperança está ancorada em Cristo, as tempestades, os problemas, tudo que você possa estar enfrentando na sua vida, de tribulações, o vento, a tempestade pode balançar o barco, mas jamais arrancará a âncora. E hoje Deus convida você a lançar novamente. Restabeleça, meu irmão, toda a sua confiança no Senhor. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus todo dia, meu irmão. Todo ano, nós assim temos esse compromisso espiritual de de lermos, estarmos em comunhão com os irmãos e com o nosso Deus e ler de Gênesis a Apocalipse todo ano, certo? Você lendo de 1 a 2 capítulos por dia, você conclui a Bíblia Sagrada todo ano. Eu realizo isso desde 95. E todo ano, mesmo eu lendo a palavra que está aqui, quantas vezes já li Hebreus 6 e cada vez que leio tenho sempre algo bom para acrescentar na minha vida. E é por isso que eu busco compartilhar através das minhas redes sociais este testemunho de bênçãos na minha vida, na minha história, nas pessoas que eu mais amo e das pessoas que também precisam tanto do nosso amor. E assim nós descansamos o nosso coração nas promessas e na confiança no Senhor. Nós cremos no coração de Deus e por isso agradecemos. Quando nossos olhos enxergam apenas as tempestades, oh meu Deus, ajuda-nos a manter a nossa esperança firmemente ancorada em Cristo, Pai. Perdoa-nos pelas vezes que nós permitimos que a dúvida fosse, né? Nós permitimos quantas vezes a dúvida ser maior do que a nossa fé. Fortalece, Pai, o nosso coração para que nós possamos perseverar, mesmo quando respostas que nós esperamos parecem estar demorando tanto, que jamais, Pai, nós venhamos a abandonar a confiança na Tua palavra. Nós sabemos que Tu és o Senhor. E tudo que o Senhor prometeu, promete e nos deixa registrado através dos profetas do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o nosso Senhor Messias, nosso único e suficiente Salvador e mediador entre nós e o Senhor, tudo se cumprirá no tempo de Deus. Ensina-nos, Senhor, a crescer em maturidade espiritual, permanecermos firmes, Pai, constantes, abundantes,
Onde quer que nós venhamos a colocar os nossos pés, as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração, prospera, Pai, a nossa vida familiar, saúde, financeira, e que o Espírito Santo renove hoje, sempre, para sempre, a nossa esperança, fortaleça a nossa fé e nos conduza diariamente à presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus, que você tenha um excelente dia. Continue acompanhando aí a programação da ONTV Brasil. O endereço está na tela, acessando www.ontv24horas.com.br. Graça e paz a todos e até a próxima.